Olá, que bom estar com você mais uma vez para o quarto tema da série O Apocalipse de Elias. Nós estamos avançando nos nossos estudos e Deus tem nos revelado lindas profecias da sua palavra. Nós estamos felizes de estar com você. Eu quero pedir para que você já pegue a sua Bíblia em mãos, se prepare, porque o estudo de hoje vai ser tão revelador quanto os outros desta série. Talvez eu esteja falando com alguém que não assistiu os outros temas da série. Nós vamos fazer uma breve recapitulação para você entrar no tema e nós avançarmos no estudo de hoje também. Boa noite, querida igreja. Boa noite. Que Deus abençoe a todos, amém? Amém. Que bom estarmos juntos, não é verdade? Deus é maravilhoso, não é mesmo? Através da sua palavra, Deus tem iluminado nossas vidas, tem iluminado nossa mente, nosso coração. Através da palavra de Deus, nós temos a revelação profética que não nos deixa em trevas. E eu louvo a Deus por isso. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele nos está dando de estudarmos as suas profecias. Queridos, a história do profeta Elias e do Elias profético continua. Jesus declarou que Elias de fato virá. E quando Elias vier, ele vai fazer o quê? Vai restaurar quantas coisas? Todas as coisas. Após os 3 anos e meio de seca, essa é a pergunta que nós levantamos no nosso último estudo. O profeta Elias retornou e restaurou o quê? A Bíblia declara para nós, no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias fez o quê? Restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Quando foi que aconteceu isso? Passados os 3 anos e meio de seca, Elias se encontrou com o rei Acabe e desafiou Acabe para chamar todos os profetas de Baal, de Astarote, todo o povo de Israel, para irem ao Monte Carmelo. Lá eles ergueriam um altar, tanto os profetas de Baal quanto Elias. E o Deus que respondesse fazendo descer fogo do céu, esse seria o Deus verdadeiro. Bom, você conhece a história. Os profetas de Baal ficaram ali, 450 profetas, um dia inteiro clamando para que Baal fizesse descer fogo do céu. E não desceu fogo do céu, porque Baal não existe, é verdade. E no final do dia, próximo à hora do sacrifício da tarde, Elias então restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E ele orou a Deus. E quando ele ora a Deus, desce fogo do céu e consome a oferta, e consome a lenha e as pedras e um monte de água que eles tinham lançado sobre aquela oferta. A pergunta que nos vem é: Elias, ele retorna e restaura o altar do Senhor que estava em ruínas. Qual é o significado do retorno de Elias e a restauração do altar do Senhor? Antes de nós avançarmos, eu queria que você prestasse atenção nesse cronograma. O Elias profético, o cumprimento desta profecia, se dá em 1798, certo? Ou seja, em algum momento depois de 1798, esse deveria ser o momento marcado para o retorno de Elias. E esse retorno seria marcado pela restauração do altar do Senhor. E Jesus disse que a restauração do altar corresponde à restauração do quê? Lembram? Jesus disse: Eu vos digo que de fato Elias virá e ele vai fazer o quê? Restaurará o quê? Todas as coisas. Em outras palavras, a restauração do altar significa então a restauração de todas as coisas. E nós vamos avançar então para compreender o que significa a restauração do altar. O tema de hoje é Elias, o restaurador de altares.
Antes de nós avançarmos, eu gostaria de pedir para que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua fronte para nós orarmos ao Senhor. Querido Deus, nós vamos agora, Senhor Deus, avançar no estudo desta série. E nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando e nos guiando, como o Senhor tem feito nos outros temas que temos apresentado e estudado. Ajuda-nos a compreender, bom Deus, a todos nós que estamos aqui, aqueles que estão nos assistindo em casa ou na sua igreja, ajuda-nos a entender esse tema. Tira de nossos olhos as escamas para que possamos enxergar e ver o engano do inimigo e sermos salvos pela verdade que liberta. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos avançar. Para nós entendermos o que significa a restauração do altar e que corresponde à restauração de todas as coisas, nós precisamos ir à Bíblia e entender acerca do altar de sacrifícios, o significado do altar e os modelos de altares que nós encontramos na Bíblia. Quando nós vamos à palavra de Deus, nós encontramos os altares da era patriarcal. Notem, assim que Adão e Eva pecaram, nós vimos isso no nosso primeiro estudo da nossa série, que Deus providenciou um cordeiro. Deus estava estendendo a eles a graça que salva, que liberta. E aquele cordeiro tinha que ser sacrificado. Em seguida, no capítulo 4 do livro de Gênesis, nós vemos a história de Caim e Abel. Os dois erguem altares. Abel, ele apresenta um animal, um fruto do seu rebanho, como sacrifício ao Senhor. Caim, ele oferece do fruto da terra. A palavra de Deus diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não de Caim. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Nós vemos já no capítulo 4 de Gênesis, logo depois da queda, que altares são erguidos e sacrifícios são oferecidos. Esses são os altares da era patriarcal. Nós vemos depois Abraão, por onde Abraão passava, Abraão ia erguendo altares e sacrificando. Nós vemos também Noé, quando Noé sai da arca, depois de Deus haver protegido a ele, a sua família, de um grande dilúvio, ele também ergue um altar, diz a Bíblia, e oferece um sacrifício. Posteriormente, Deus amplia a visão do altar e do sacrifício no altar com Moisés, quando Deus retira o povo de Israel do Egito e os leva a Canaã. Nesse percurso, no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, Deus disse para Moisés: Moisés, eu quero que vocês façam um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Quando Moisés constrói o santuário de acordo com um modelo que Deus mostrou para ele, o primeiro elemento, quando alguém entrasse no santuário, encontrava, era no pátio o altar de sacrifícios. O santuário tinha um pátio que era cercado por uma tenda, uma cortina. Quando alguém entrasse no pátio, já havia de pronto um altar de sacrifícios. Por quê? Porque todos os rituais que o sacerdote e o sacerdócio oficiaria no santuário partiria do altar. Todos os rituais partiam do altar. Em seguida, nós temos então o santuário de Jerusalém. Davi quis construir esse santuário, mas Deus disse: Davi, você não vai construir o santuário, o seu filho irá construir. E Davi reuniu todos os materiais necessários e Salomão construiu aquela que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o santuário em Jerusalém. Ele era maior em proporções do que o tabernáculo que Moisés havia construído, sim, mas os rituais eram os mesmos, o altar era o mesmo, e o altar era a peça principal do santuário. Para nós entendermos com relação ao altar e os significados deles, eu quero mostrar para vocês aqui
E os significados básicos do altar são adoração, testemunho e salvação. Adoração, testemunho e salvação. Esses são os significados básicos do altar. Por que isso? Qualquer pessoa que erguesse um altar no templo patriarcal e depois no tabernáculo ou no santuário posteriormente, alguém que erguesse um altar, colocasse um animal, um sacrifício sobre o altar, ele estava ali demonstrando que era um verdadeiro adorador de Jeová, Deus do Senhor. Esse é um significado, a adoração. O segundo, testemunho, como o exemplo de Abraão. Abraão, nas suas peregrinações, como eu já mencionei, ele levantava altares e ia nas suas peregrinações, levantava um outro altar. Qualquer viajor que porventura passasse e visse um daqueles altares erguidos, e esses altares eram feitos de pedras toscas, sem lapidar, ele olhava e dizia, ou pensava, bom, por aqui passou quem? Um adorador de Jeová Deus, o Senhor. Então, esses são os significados, adoração, testemunho, e o terceiro, salvação. Porque além de adorar, além de testemunhar que era um filho de Jeová Deus, e que confiava em Jeová Deus como seu Criador e mantenedor, também confiava nele como seu Salvador. Estava dizendo que ele não era salvo por qualquer mérito seu ou por qualquer obra sua, mas ele era salvo pela providência da graça do sangue do Cordeiro que Deus havia providenciado. Estão entendendo até aqui? Quais são os significados do altar? Então diga para mim, igreja: adoração, testemunho e salvação. Nós vamos agora ao livro de Daniel, no capítulo 8, versículo 9, e vamos ver um poder. Esse é o poder do chifre pequeno. Esse poder do chifre pequeno aparece em Daniel capítulo 7, aparece também em Daniel capítulo 8. É um poder contra Deus. Ele é representado por Roma. Primeiro, nós vemos Roma imperial e depois Roma cristã, representada em Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, versículo 9, diz assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Versículo 10. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele foi tirado o quê? O sacrifício diário. E onde é que era feito o sacrifício? No altar. O chifre pequeno, esse poder hostil contra Deus, a palavra de Deus está revelando que ele cresce até atingir o exército dos céus. Versículo 10, como acabamos de ler. Diz o que mais? Diz que ele se tornou muito forte e lançou por terra algumas estrelas do céu e pisou. Ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? Dos céus. Jesus é o príncipe do exército dos céus. E diz que dele, do príncipe do exército, ou seja, de Cristo Jesus, o chifre pequeno, tirou o sacrifício diário. O sacrifício que acontecia no santuário. Continuo lendo, versículo 11. E o seu santuário foi o quê? Deitado abaixo, e o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade. E o que mais ele fez? Prosperou. Notem o poder desse chifre pequeno. Um poder que cresce até atingir o exército dos céus. Diz mais, diz que ele se engrandeceu até o príncipe do exército dos céus, Cristo Jesus.
E diz que ele tirou o sacrifício diário e destruiu o quê? O santuário. Que santuário é esse aqui que o chifre pequeno destruiu? O santuário celestial ou o santuário da terra? Notem, aqui está dizendo para nós o quê? Exército dos céus, não é verdade? Está dizendo o que mais? Príncipe do exército dos céus. E tira o significado, lança por terra o santuário. Se o exército é dos céus, se o príncipe é dos céus, por que o santuário seria da terra? É o santuário do céu. E o chifre pequeno, quando ele atinge nessa dimensão vertical o céu, significa o domínio romano cristão. Deu para entender? Porque no versículo 9, como nós acabamos de ler, se você quiser voltar à Bíblia, para ficar mais claro isso na sua mente, diz: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou forte para onde? Para o sul e depois para onde? Para o oriente e depois para onde mais? Para a terra gloriosa. A terra gloriosa significa o norte. Veja, a primeira dimensão de atuação do chifre pequeno é uma dimensão geográfica e política. Ele dominou para o oriente, dominou para o sul e dominou para o norte. Ou seja, é um poder que vem do ocidente, dominando ao oriente, ao sul e ao norte. Um domínio somente geográfico, primeiramente, e geopolítico, geograficamente e politicamente. Só que no versículo seguinte, fala de uma outra dimensão. Diz que ele cresceu até atingir o exército dos céus, atingiu o príncipe do exército dos céus, lançou por terra o santuário que está nos céus, tirando o significado do sacrifício. Como nós podemos entender isso? Como é que Satanás poderia usar, notem bem a pergunta, como é que Satanás poderia usar um poder na terra que atingiria e destruiria o santuário celestial? Será que Satanás pode destruir o santuário de Deus que está no céu? Sim ou não? A Bíblia está dizendo que sim, não é verdade? Diz que sim. Como é que poderia ser isso? Como é que ele poderia destruir o santuário de Deus que está nos céus? Veja, como nós acabamos de ler, ele, o chifre pequeno, ele cresce até atingir o exército dos céus. E ele tirou o quê? O sacrifício contínuo. Por que contínuo? Contínuo é o mesmo que diário, que era feito continuamente ou diariamente. Diz o que mais? Diz que o exército foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade. E o que fez? Ele prosperou. E diz o que mais? Diz: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do costumado sacrifício e da transgressão assoladora? Visão na qual eram entregues o quê? O santuário e o exército, a fim de serem o quê? Pisados, destruídos. E no versículo 14 do mesmo capítulo 8 diz então que aquele santo que falava respondeu ao outro santo dizendo: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Agora eu pergunto para você, o chifre pequeno não destruiu o santuário? E qual era a principal mobília que ficava já na entrada do santuário? O altar, não é verdade? E não era a partir do altar que acontecia todos os rituais do santuário, sim ou não? Como é que ele destruiria o santuário? E diz que ele destruiu, que ele lançou por terra, que ele pisou o santuário de Deus. E a resposta bíblica é, ele me respondeu então, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria o quê? Purificado. Eu pergunto para você, o santuário deveria ser purificado ou restaurado? O que você acha? Purificado ou restaurado? Se ele foi destruído, não precisava de restauração? E a palavra bíblica que aparece traduzido para nós, purificado, é uma palavra de origem hebraica.
O hebraico é a língua que foi escrito o Antigo Testamento, essa palavra é nisdak. E nisdak pode ser traduzido por purificar, pode ser traduzido pelo que mais? Restaurar e também pelo quê? Vindicar. Deu para entender? O que nós estamos vendo aqui? O chifre pequeno lançaria por terra a verdade, pisaria o santuário de Deus, destruiria o altar e o significado do contínuo, do sacrifício diário, mas a Bíblia revela que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria o quê? Purificado, não seria? E seria o que mais? E seria também vindicado. Quando nós vamos ao tabernáculo e aos rituais que ali aconteciam de sacrifícios, nós entendemos o que Deus está querendo nos revelar da forma como o chifre pequeno tirou o contínuo. Os rituais do santuário, eu quero resumir para você nesse estudo desta série, eu quero resumir para você que os rituais do santuário eram muitos, eram bastante abrangentes, mas nós podemos resumir praticamente todos os rituais que lá aconteciam em dois rituais de sacrifícios. O primeiro deles era o sacrifício diário e o outro era o sacrifício anual. Então diz para mim, igreja, quais eram os dois principais rituais que aconteciam? O primeiro era o sacrifício o quê? Diário. E o outro era o sacrifício o quê? Anual. O diário acontecia de quando em quando? Bom, como diz, diariamente, continuamente. Por isso fala sacrifício diário ou sacrifício contínuo, ok? Então, se nós pegarmos o sacrifício diário, como era o sacrifício diário? Ele era dividido também, basicamente, em duas partes. Como eram essas partes de divisões do sacrifício diário? A primeira delas é o seguinte: o sacerdote, diariamente, ele oferecia sobre o altar uma oferta, na parte da manhã e na parte da tarde. Esse era chamado sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Imagine comigo o seguinte: o santuário, queridos, ele ficava no meio do acampamento de Israel, bem no centro. E ao redor ficavam espalhadas todas as 12 tribos de Israel, certo? Imagine que nós estivéssemos acampando ali, ou vivêssemos ali no deserto naquele tempo. Quando você acordasse de manhã e saísse da sua tenda, naquele calorzinho gostoso do deserto, e olhasse lá para o meio do acampamento, não importa se você estivesse perto ou longe, você ia ver uma fumaça subindo ao céu. E ao ver aquela fumaça subindo ao céu, viria à sua mente que, graças a Deus, um cordeiro foi morto por quem? Por todo o povo. Esse era o sacrifício coletivo. Era o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, quando um cordeiro era morto por toda a congregação de Israel. Só que bastava um cordeiro morrer por toda a congregação de Israel, o que você acha? Sim ou não? Bastava? Não era suficiente. Quando eu tivesse um pecado, ou você tivesse um pecado, se você cresce que aquele sacrifício era válido para a sua vida, sabe o que você deveria fazer? Você deveria pegar um cordeiro. Se você não tivesse um cordeiro, você comprava de alguém. E você saía então da sua barraca, da sua tenda, e ia caminhando até o meio da congregação, junto do sacerdote, que ele atendia você na porta de entrada do pátio, e você então impunha suas mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessava os seus pecados, e então o sacerdote lhe dava um punhal, você se abaixava, segurava o animal, metia o punhal na garganta do animalzinho e sacrificava o animal. Com esse gesto você estava demonstrando que você aceitava o sacrifício do cordeiro
pelos seus pecados, pela sua vida. Agora eu pergunto para você o seguinte: quando você, por exemplo, me visse a mim, andando, levando um cordeiro lá para o santuário, o que é que passava na sua mente? Lá vai quem? Lá vai um pecador. Mas que tipo de pecador? Arrependido. Um pecador que aceitou o sacrifício do cordeiro no seu lugar. Hoje, nós precisamos sacrificar cordeiros para aceitarmos o sacrifício de Jesus em nosso lugar, sim ou não? Não. Mas existe algum ritual na Bíblia, algum ritual bíblico, que as pessoas olham e elas dão um testemunho. Lembram? Quais são os 3 significados do altar? Adoração, testemunho e salvação. Que você daria um testemunho de que você aceitou a morte de Cristo Jesus, do cordeiro no seu lugar. Você não precisa sacrificar cordeiro, mas existe um ritual. Que ritual é esse? Quando todos olham assim, lá tem, olha lá, amém, glória a Deus, ele aceitou o sacrifício de Jesus no seu lugar. Que ritual é esse? O batismo. Por isso que Jesus disse: vão por todo o mundo, preguem o evangelho. Aquele que crer e for o quê? Batizado será salvo. Basta crer? Não, tem que crer e ser batizado. A palavra de Deus nos revela no livro de Tiago, diz assim: crês tu que Deus é um só? Você que está me assistindo, você crê que Deus é um só? A Bíblia diz, se você crê que Deus é um só, muito bem, até os demônios creem e estremecem. Não basta você crer, porque nenhum demônio ele jamais foi ou será batizado. Eles creem que existe um Deus, eles creem que Ele é o onipotente, onipresente, o onisciente, eles creem que Ele é o Deus todo-poderoso, mas eles não se entregam e jamais se entregarão, nunca serão batizados. Não basta nós crermos, nós temos que crer e ser batizados. E esse é o significado. Nós temos então no diário o quê? O sacrifício da manhã e da tarde, que significa que um cordeiro morreu por toda a congregação de Israel, e esse é um sacrifício coletivo, mas tem também o sacrifício pessoal, ou sacrifício individual, quando você ou quando a pessoa aceitava o sacrifício do cordeiro no seu lugar. E aqui, queridos, nós vemos a revelação e a explicação disso no texto mais conhecido, talvez, em todo o mundo da Bíblia, que é João capítulo 3, versículo 16. E o que diz lá? Vamos ler juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que você diz? Amém? Deus amou quem, queridos? O mundo. Deus amou o pecador. Deus amou a prostituta. Deus amou o ladrão. Deus amou o assassino. Sim ou não? Sim, Ele amou a todos. Ele amou a você, sim ou não? Ele amou a mim e Ele enviou o seu Filho para morrer por todo o mundo. É ou não é? E isso significa o quê? A parte correspondente ao diário do sacrifício coletivo. Jesus morreu sim para salvar todo mundo, mas porque Jesus morreu para salvar todo mundo será salvo? Não. O que precisa acontecer para a pessoa ser salva? Ela tem que aceitar, e aqui todo aquele que nele crê, significa aceitação, o sacrifício individual, crer e ser batizado. Louvado seja o Senhor Deus. Como é que a igreja romana tiraria o significado do sacrifício diário? De um Deus que enviou o seu Filho para morrer por todo mundo, para que todo aquele que nele cresce tivesse sim a vida eterna. A igreja romana foi usada pelo inimigo para destruir os significados da verdadeira adoração, do verdadeiro testemunho e da única salvação que nós temos.
Como é que a igreja romana faria isso? Quando nós vemos a questão da adoração, o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 8, diz assim, são palavras de Jesus, naquele embate que ele teve com Satanás no deserto da tentação. Jesus disse o quê? Adorarás ao Senhor teu Deus e servirás a quem? Só a Ele, só a Ele. No entanto, o líder romano, ele diz ser o substituto do Filho de Deus aqui na terra. Abra sua Bíblia, lá no livro de Tessalonicenses. É a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Deus já havia profetizado isso por intermédio de Paulo. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, lemos o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele é aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de fazer o quê? Sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Satanás usa a igreja romana. E aqui Paulo revela que este homem da iniquidade, o filho da perdição, ele é contra tudo o que se chama Deus. E ele se assenta querendo parecer como sendo o próprio Deus. Sabe como é que nós conhecemos como sendo isso? Este é verdadeiramente o anticristo. O prefixo anti no grego pode ser traduzido por contra, e nós usamos, por exemplo, anti-chamas, proteger das chamas, não é mesmo? Contra, e também no lugar de. Este homem da iniquidade, o filho da perdição, ele se assenta querendo se colocar no lugar de Deus, e assim ele se faz contra Deus. Notem, aquilo que Satanás não conseguiu fazer no céu, ele realizou aqui na terra, através da sua igreja. O segundo, salvação. Quando nós vamos à palavra de Deus, nós encontramos salvação somente em quem? No Cordeiro. Ele é o Cordeiro, Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 1, versículo 21 diz, você vai dar à luz a um filho e ele será o Salvador de todo mundo. No entanto, na igreja romana, diz, você pode ter a salvação comprando o seu lugar no céu. O perdão, na Bíblia, nós encontramos somente através de quem? Só existe um pelo qual nós podemos ser salvos. Quem é Ele? Cristo Jesus. João capítulo 1, versículo 29 diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Ele, Cristo Jesus. E a igreja romana coloca então as penitências, peregrinações, para obter o perdão dos pecados. O que significa? Você não precisa de Cristo. Você não precisa do sangue de Jesus. Através das penitências ou peregrinações, você pode obter o perdão dos pecados. E mais, se você for à igreja e confessar os seus pecados a um sacerdote na igreja, depois de confessar os seus pecados, ele ordena você fazer algumas rezas e ele olha para você e diz, ego te absolvo. Sabe o que quer dizer isso? Eu te perdoo. Ele diz ter o poder para fazer o quê? Perdoar os pecados. Isso também não é novidade para nós. Na palavra de Deus nós temos Cristo Jesus como sendo o nosso único mediador. Há somente um mediador entre Deus e os homens. Quem é Ele? Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E a igreja romana coloca quem? Os líderes, os sacerdotes como mediadores. Coloca também os santos que morreram como mediadores. E a própria mãe de Jesus.
Mas a Bíblia revela-nos que há somente um mediador. Quem é ele? Jesus Cristo. Dessa forma, a Igreja Romana destrói o significado do altar e do santuário. A verdadeira adoração, o verdadeiro testemunho e a verdadeira salvação. Quando você vai a alguma igreja evangélica, você entra numa igreja ou em um santuário? O que você acha? Igreja ou santuário? Ficou dividido, não é verdade? Você entra em uma igreja, não santuário. Porque o santuário terrestre, ele perdeu o seu valor quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que quando Jesus deu o brado e expirou dizendo, está consumada a obra da salvação, o véu do santuário, a Bíblia diz, rasgou-se de onde? De alto a baixo. Aquilo ali marcou o término de todos os rituais de sacrifício, porque aqueles rituais apontavam para o verdadeiro sacrifício que era Cristo Jesus. Deu para entender? E posteriormente, este santuário em Jerusalém, no ano 70, foi completamente destruído pelo Império Romano. Quando você entra numa igreja, como essa que nós estamos aqui, você está numa igreja. Aqui na frente não é um altar, é uma plataforma. Quem está pregando, ou quem prega normalmente, é um pastor. No entanto, quando você entra numa igreja romana, não é uma igreja, é um santuário. E tem o santuário sagrado Coração de Jesus, o santuário isso, o santuário aquele outro. Lá na frente existe um altar, não é verdade? E quem apresenta ou quem oficia é um sacerdote. Porque ali é oficiado um sacrifício. Vocês estão entendendo? O que isso significa? A igreja romana disse o seguinte, com tudo isso, ela tirou da mente das pessoas e tem tirado hoje da mente das pessoas a realidade de que existe um santuário celestial, que existe um sacrifício verdadeiro, que é o sacrifício do Filho de Deus, de Cristo Jesus, por todo o mundo, e de que Ele, Cristo Jesus, é o verdadeiro sumo sacerdote no santuário que Deus erigiu e não o homem. E as pessoas não entendem, não compreendem essa verdade e ficam presas a um santuário na terra, a um sacerdócio na terra e a uma igreja na terra que é capaz de perdoar os pecados. Mas isso é uma mentira, porque o único que pode perdoar pecados é quem? É Deus. E assim a igreja romana destrói o significado dos altares. Veja, a profecia disse, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado, o santuário seria nisdak, purificado, seria restaurado, seria vindicado, o caráter de Deus seria justificado depois das 2.300 tardes e manhãs. Amém? Quando é que se dá o término das 2.300 tardes e manhãs? A profecia nos revela que no dia 22 de outubro de 1844 foi o marco, o término da profecia das 2.300 tardes e manhãs. O que acontece no dia 22 de outubro de 1844? Duas coisas. A primeira delas, no céu iniciou-se a purificação do santuário. Sabe o que significa a purificação do santuário? Lembra que eu mencionei para vocês que os rituais do santuário estavam divididos em duas partes, um era o sacrifício diário, o outro era o sacrifício o quê mesmo? Anual. O sacrifício anual era que acontecia uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Este era o dia da purificação do santuário, este era o dia do juízo. E assim como acontecia no santuário terrestre, era somente uma sombra do que aconteceria no santuário celestial, quando o verdadeiro sacerdote Cristo Jesus, ele iria fazer o dia do juízo no céu, que iniciou em 22 de outubro de 1844. No entanto,
aqui na terra, nesse dia, iniciou-se o quê? A restauração da verdade acerca do santuário celestial. O que a igreja romana fez durante 1260 anos? Desde 538 a 1798, Satanás tirou da mente das pessoas que existia um santuário celestial. Mas Elias, o Elias profético, retornaria. Não retornaria? E o que ele faria? Restauraria quantas coisas? Todas as coisas. E todas as verdades bíblicas, todas as verdades que nós temos que compreender acerca da salvação, elas orbitam ao redor do santuário, do altar, do sacrifício de Jesus. Estão entendendo? Todas as verdades. Quando restaura-se a verdade do santuário, você restaura a verdade do sacrifício verdadeiro, você restaura a verdade acerca do juízo, você restaura a verdade de um Cristo que virá. Nós restauramos a verdade acerca da lei, porque lá dentro do santuário, dentro do lugar santíssimo, havia a Arca da Aliança, e dentro estava a lei dos 10 mandamentos, e o sábado como dia verdadeiro de adoração. Todas as verdades, a restauração de que somente Deus merece ser adorado. E qual é o dia que nós devemos adorar a Deus? É o dia que Ele separou para nós o adorarmos como Criador e também como Redentor em Cristo Jesus, seu Filho, sendo Ele o nosso único Salvador, o nosso único mediador e o nosso único advogado. Guilherme Miller, este homem marca a história, quando em 1816 ele veio de uma família batista, seus pais muito fervorosos. No entanto, quando ele chega à sua juventude e chega a ser adulto, ele esquece os princípios, não os princípios, mas ele deixa de crer tanto em Deus e passa a crer em outras coisas. Ele passou a ser um deísta, alguém que até cria que havia um Deus que tinha criado todas as coisas, mas que esse Deus não se importava, não se relacionava com a sua criação. No entanto, por alguns motivos, por vários motivos, e nós não temos tempo para explicar toda a história, Guilherme Miller, em 1816, um dia ele é convidado para ir à igreja, e por respeito aos seus pais, ele vai à igreja, e como ele era um homem muito estudado, e que lia muito bem, convidaram ele para ler a Bíblia na igreja. E ele leu a Bíblia. E aquele texto que ele havia lido tocou profundamente o seu coração. Ele voltou para casa pensando, será que Deus realmente se importa comigo? E ele então intentou no seu coração ler a Bíblia, versículo por versículo, desde o Gênesis, indo até o Apocalipse. E ele tinha somente uma Bíblia e uma concordância bíblica, ou uma chave bíblica, que você tem as palavras que aparecem num texto e aparecem em outros textos da Bíblia. E ele não avançava sem entender aquele texto que ele tinha lido até então. Até que Guilherme Miller, depois de passar 2 anos lendo e estudando a Bíblia, ele chegou ao livro de Daniel e ele viu a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E ele estudou e buscou a Deus em oração. E ele entendeu pelos seus cálculos proféticos que o santuário deveria ser purificado, ou seja, o término das 2.300 tardes e manhãs aconteceria por volta de 1843, 1844. E ele pensou consigo, bom, se o santuário for purificado entre essa data, ou por esse ano, então ele entendeu que o santuário era a própria terra, e que a terra seria purificada por meio do fogo, por ocasião da volta de Jesus. E ele ficou inculcado com aquilo, pensando, se eu estiver correto, então o Jesus está muito perto de vir. E ele continuou estudando, e estudou até o ano de 1831, lendo a Bíblia. Ele começou a amar a Bíblia e a Deus, e ele começou a ser impressionado fortemente por Deus para pregar aquilo que ele havia compreendido, de que Jesus estava muito perto de vir. E ele disse, Senhor, eu não sei pregar, eu não vou pregar.
E Deus impressionava o seu coração e ele dizia, eu não posso pregar, Senhor, escolha outro. E um dia ele fez uma oração. Cuidado com o que você ora a Deus. E Guilherme Miller orou assim, tentando escapar-se de Deus. Senhor, vamos combinar o seguinte. Se alguém vier aqui à porta da minha casa e bater a porta da minha casa, me convidando para eu pregar, então eu vou. Tudo bem, Senhor? E ele disse amém. Poucos minutos depois, o que acontece? Toque, toque, toque. Batem a porta da casa dele. O gelo frio na espinha de Guilherme Miller, eu fico imaginando. E ele disse assim, não, Senhor, não pode ser. Ele morava distante da cidade. Jamais haviam convidado ele para pregar qualquer coisa na igreja. De repente, quando ele abre a porta, era o sobrinho dele, dizendo, tio, papai ficou doente. E amanhã tem culto na igreja e não tem pregador. E mandaram eu vir aqui buscar o Senhor para pregar. Ele disse, o que eu fui fazer com Deus? E Guilherme Miller pregou. E ali começou um grande movimento. Um movimento conhecido como movimento Millerita, que posteriormente também foi denominado movimento adventista. Quem eram esses que faziam parte do movimento Millerita ou do movimento adventista? Eram aqueles que criam que Jesus iria voltar, criam no advento de Cristo entre 1843 e 1844. Depois, outros amigos de Miller continuaram estudando as profecias e entenderam que a profecia se cumpriria em 22 de outubro de 1844, porque esse seria o dia, o 10º dia correspondente ao calendário judaico do 7º mês para aquele ano, e Jesus deveria voltar. A terra seria purificada, o santuário por fogo. Mas chegou o dia indicado, 22 de outubro de 1844. Milhares e milhões de pessoas na América do Norte, outros lugares do mundo onde tinha sido pregada essa mensagem, estavam expectantes quanto à volta de Jesus. E chegou a noite, e chegou meia-noite. E Jesus veio? Jesus não veio. E aquele dia foi conhecido como o dia do grande desapontamento, porque Jesus não veio. Pessoas choraram a noite inteira. Diz a história que dava para ouvir o choro em muitos lugares. Pessoas tristes, pensando o que nós erramos, o que nós erramos. Mas na manhã seguinte, este homem, Irã Edson, depois de ficar a noite inteira com um amigo, orando a Deus e buscando ao Senhor compreender o que estava errado, eles saíram do seu graneleiro, de manhã, quando o sol nascia, para atravessar um milharal, onde eles intentavam chegar a consolar outros irmãos que também estavam desapontados. Edson e seu amigo estavam andando, quando de repente Edson parou. E ele olha para o céu. O seu amigo continua dando uns passos adiante. Se vira para ele e Edson está ali estático. Quando Edson volta a si, ele diz, meu Deus, eu acabei de ter uma visão de Deus do céu. E eu olhei no céu e eu vi Cristo Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo, no santuário celestial. E ele disse, como é que nós não podemos compreender isso? Não é a terra, há um santuário no céu. E eles foram aos seus irmãos e começaram a orar, e passavam noites inteiras orando, e dias e semanas orando, e estudando a Bíblia, e foram ao livro de Apocalipse, e no Apocalipse capítulo 11, versículo 19, diz a visão de João, que ele viu o santuário de Deus se abrindo no céu, e a arca da aliança foi vista lá dentro. E o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança, somente uma vez por ano, no dia da purificação do santuário. Era o dia do juízo. E eles entenderam então, há um santuário no céu. E eles foram ao livro de Hebreus e viram que Jesus é o sumo sacerdote no santuário celestial. Que Jesus, ele apresenta o seu sangue como sacrifício. E eles foram ao livro de Levítico e viram toda a sombra que apontava para aquilo que Jesus faria. E a partir desse evento, desse episódio, esse grupo de pessoas começou a restaurar toda a verdade acerca do santuário celestial. O que é que nós estamos vendo aqui, queridos? Elias retornando. E a partir deste grupo, nasce posteriormente, desse grupo,
Uma igreja que seria chamada como? Igreja Adventista do sétimo dia. Em 22 de outubro de 1844, Elias retorna e restaura o altar do Senhor que estava em ruínas. Eu quero me dirigir agora a você que está nos assistindo nesse momento. Querido, existe uma verdade que distingue a Igreja Adventista do sétimo dia de todas as outras denominações cristãs, evangélicas ou não. E esta verdade é acerca da restauração do santuário celestial. Da verdade do santuário celestial, de tudo que nós estamos vendo aqui. E Deus também está convidando você para fazer parte deste povo, deste movimento profético bíblico, para pregar essa verdade em todo o mundo. Verdade que liberta, verdade que restaura. Entrega o teu coração a Jesus. Aceite essa verdade, creia e sejas tu também batizado, entregando a tua vida ao Senhor. Queridos, nesse tempo nasce um povo remanescente da profecia bíblica. E este povo, o dragão, diz Apocalipse capítulo 12 e 17, o dragão está irado contra essa mulher. Esta igreja, este povo, o Elias profético, e foi guerrear contra os restantes da sua descendência. Muitos dizem que este movimento é uma seita, que este movimento não é de Deus, que este movimento é legalista. Não, nós estamos pregando no Apocalipse de Elias o quê? A salvação pela graça no Antigo e no Novo Testamento. Nós estamos aqui pregando de um Cristo somente Ele que liberta e salva, mas que aqueles que aceitam a Ele e o amam, guardam sim os seus mandamentos e adoram ao Deus Criador, restaurando a verdade que disse em Apocalipse capítulo 14, adorem aquele que fez céus, terra, mar e fonte das águas, e restaura também a verdade da salvação, o perdão no Cordeiro, salvação no Cordeiro, e Ele, Cristo Jesus, como sendo o nosso único mediador. Quando nós olhamos agora para o nosso quadro profético, nós vemos Elias, o profeta profetizando sobre seca, o Elias profético também passando por um tempo de seca, ali o cumprimento da profecia, nós vemos a fuga para o deserto, nós vemos a fuga e Deus protegendo a igreja, o Elias profético, o seu povo durante 1260 anos, e nós temos o retorno de Elias. Ele, o profeta, restaurou o altar, mas o Elias profético, em algum momento depois de 1798, também restauraria o altar do Senhor, as verdades acerca do santuário. Quando é que aconteceu isso? 1844, com o surgimento da Igreja Adventista do sétimo dia. O que você diz? Qualquer pessoa que se batiza na Igreja Adventista do sétimo dia não faz parte somente de uma igreja, faz parte de um movimento profético bíblico. Você faz parte de um movimento profético bíblico, e nós louvamos ao Senhor Deus por isso. Mas a história de Elias não acaba aí. Diz que depois de Elias restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas, ele orou a Deus e o que aconteceu? Caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e ainda lambeu a água que estava no rego. Veja, qual é o significado do fogo na profecia? Você quer saber? No nosso próximo estudo. Próximo tema da nossa série, você vai descobrir qual é o significado do fogo na profecia. Deus tem um apelo a fazer ao seu coração nessa noite. Falo para alguém nessa noite que veio aqui e Deus tem chamado você para você se entregar a Ele, a conhecer essas verdades. Ninguém que busque a Deus de todo o coração deixa de encontrá-lo. Promessa do Senhor qual é? Aqueles que me buscam de todo o coração, eles encontram. Eles encontram. Um dia essa verdade chegou à minha casa. Minha mãe estava desesperada. Meus pais desesperados. Minha mãe buscando em muitas denominações, muitos lugares. Até que um dia Deus colocou a mão no ombro dela, usando uma amiga, dizendo: Verinha,
eu vim aqui para te buscar. Ele está voltando. Amém? Nós estamos aqui hoje, pregando a você essa verdade, porque eu sei que você também está assistindo esse programa, não por acaso, mas pela providência de Deus. Você não está assistindo por nenhum outro motivo, senão porque Deus te ama, pessoalmente, apaixonadamente. Ele prometeu, Ele cumpriu, Ele te salvou, Ele te libertou. Entrega hoje o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele é todo poderoso e deixa Ele fazer tudo mais. Você gostaria de aceitar Jesus como teu Salvador pessoal nessa noite? Eu quero convidar você para aceitar essa verdade bíblica. Você está percebendo que o que nós temos apresentado aqui não é uma ideia de homem, é a revelação bíblica, junto com a revelação da história, e tem mostrado para nós os planos de Deus que estão revelados na profecia. Entrega hoje o teu coração ao Senhor. Você gostaria? Quero pedir para que você levante a sua mão onde você estiver. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua mão a Jesus? Você que talvez não é membro ainda desse movimento profético, mas gostaria de dizer: Senhor, eu quero fazer parte desse povo. Eu compreendi a profecia. Levante a sua mão onde você está. Amém. Louvado ao Senhor Deus, seja o Senhor Deus por isso. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, louvado seja o teu nome, meu Pai, por essa revelação que nos salva e liberta. Liberta-nos, Senhor, do engano, da mentira que Babilônia tem pregado, e salva-nos para o teu reino. Eu quero te pedir, Senhor, especialmente por essa pessoa, por esse teu filho que está nos assistindo, tua filha, para que o Senhor indique para ele, para ela, para os que estão aqui e levantaram a mão também, o caminho da verdade, para que eles também procurem uma igreja adventista e sejam ali recebidos e também batizados na verdade e salvos pelo sangue do Cordeiro. São bênçãos que eu te peço, que nós te pedimos, em nome daquele que tudo sofreu porque muito nos amou, Cristo Jesus nosso Salvador. Amém. Amém. Não perca o próximo estudo da nossa série, o fogo que desceu do céu. Que Deus te abençoe e até logo.